Uma boa tarde. From today forwards, we'll be taking a series of afternoon classes. De hoje para frente, vamos ter as aulas da tarde. As a little introduction, Só como uma pequena introdução to make the class more efficient para tornar a aula mais eficiente and perhaps to avoid some confusion. e também para evitar algumas confusões. I'm going to be writing on the board in English, Eu estarei escrevendo no quadro em inglês. but I will try and leave spaces. Eu vou deixar espaços. So if a volunteer would like or wouldn't mind, Se alguém voluntário gostaria ou não se importar, translating the board work into Portuguese after class. podemos traduzir o que está no quadro ao português após a aula. If anyone wants to take photos or discuss, or so we can summarize for the next class. Se alguém quiser tirar fotos ou resumir para a próxima aula, é para isso. So in these studies that we'll do for the school from now forward, Então, nesses estudos que estaremos fazendo aqui na escola, daqui para frente, I'm hoping to cover a few subjects. eu espero poder cobrir alguns assuntos. You might have observed the studies done in Arkansas and a couple of other places. Talvez vocês observaram os estudos que foram feitos em Arkansas e em outros lugares, That began with the study of Acts chapter 27, que começaram com os estudos sobre Atos 27. from our studies in Acts 27, Os estudos sobre Atos 27, we picked up the number 273 daí tiramos o número 273 and did a short study in Numbers chapter 3. e fizemos um breve estudo em Números 23, em Números capítulo 3, perdão. These passages in Acts and Numbers Essas passagens em Atos e Números really worked as a key to unlock some periods of history. funcionaram como uma chave para abrir história. So from our studies in Acts and Numbers, Então, a partir dos nossos estudos em Atos e Números, it took us to a history of a king called Pyrrhus, isso nos levou para um estudo sobre um rei chamado Pirro and we observed his history in two parts. e observamos a sua história em duas partes. His life in an Alpha Sua vida como o Alfa and Omega, beginning and an end. e Ômega sendo o começo e o fim. Then we observed the history of the king of the south, Logo observamos a história do rei do sul, or Russia, ou Rússia, in two parts. em duas partes. An Alpha O Alfa and an Omega. e um Ômega. From these studies of history, it caused us to make some applications. Então, a partir dessas histórias, desses estudos sobre história, isso nos permitiu fazer algumas aplicações. From observing these histories of warfare Então, observando essas histórias de guerra and making application for our time, e fazendo aplicações para nosso tempo, we began to observe the information age, começamos a olhar para a era da informação. information war, Também a guerra de informação and the emergence of informational cyber war. e também o surgimento da guerra de informação cyber, de computador. And the other unavoidable application that developed from these studies E outra aplicação inevitável que tiramos desses estudos was an understanding of time. foi uma compreensão sobre tempo. So I would choose to see these studies Eu escolheria olhar para esses estudos just as one way to try and break them apart to make sense of it, só para como um jeito, uma maneira de dividi-los e tirar algum sentido delas, as coming essentially in pairs.
que eles vêm essencialmente em pares. We can see Acts 27 and Numbers 3 Nós vemos Atos 27 e Números 3, as unlocking a period of history, abrindo um período de história, or a couple of periods of history. ou vários períodos de história. And then these periods of history unlock application for our time. E logo, esses períodos, eles abrem uma aplicação para o nosso tempo. Really, the applications coming as two warnings. Essas aplicações, eles vêm em forma de duas advertências. There is the warning that our close of probation is approaching. A advertência é que o nosso fechamento da porta da graça está se aproximando. And there is another warning about regarding information E outra advertência a respeito de informação. and the attack that is launched on information. E também o ataque que é lançado contra a informação. So what I'm hoping to do in the classes we have in the afternoon O que eu espero poder fazer nas aulas que teremos à tarde is to work our way through some of these studies. é trabalhar por esses estudos. We're going to begin with Acts chapter 27. E nós começaremos com Atos 27. Acts 27 and Numbers will be easier as we're looking in inspiration. Atos 27 e Números serão mais fáceis porque nós vamos olhar para escritos inspirados. Those sources and material you have right in front of you. Essas fontes, esse material vocês têm justo na frente de vocês. But to unlock some of Acts 27, we are going to need to go into the Greek and the Hebrew. Mas para entender algumas partes de Atos 27, precisaremos ir para o grego e para o hebreu. So if you don't have access to eSword in front of you, Então, se vocês não tiverem acesso para o aplicativo eSword, we will give the answers to those questions. Nós mesmos vamos dar as respostas para essas perguntas And then we can still discuss as a class. e podemos discutir isso aqui dentro da aula. What might be a little challenging, but I believe is also necessary, O que talvez será um pouco desafiador, mas eu creio que seja necessário, is also as a class if we can also look into some periods of history. é que devemos nós, como sala de aula, também olhar para alguns períodos de história. Particularly as it relates to Pyrrhus and World War II. Em particular, o que se refere a Pirro e à Segunda Guerra Mundial. For these subjects, we can try and use A.T. Jones' Great Empires of Bible History, Para esse propósito, podemos usar o que escreveu A.T. Jones no seu livro As Grandes Prophecy, Impérios na Profecia. but we will need also to use some other external sources, Mas teremos também que usar algumas fontes externas, which I can give as we approach these subjects. que eu compartilharei com vocês ao avançarmos. But we will begin with studying Acts 27. Nós vamos começar estudando Atos 27. So when we study Acts 27, what are we looking at? What are we studying? Quando estudamos Atos 27, nós estamos olhando para quê? Estamos estudando o quê? Did I hear an answer? Alguém respondeu? The history of Paul. The history of Paul. A história de Paulo. Okay. I guess I was thinking perhaps more I could say how are we going to study it? Eu, na verdade, estou perguntando mais no sentido de como vamos estudar isso. What is Acts chapter 27? O que é Atos 27? Sister Annabeth? Pardon me? Sorry. Não sabe? Usem os microfones, se possível. It's a reform line. Uma linha de reforma? Reform line. So, Brother Lucas, how do you know it's a reform line? Irmão Lucas, como você sabe que isso seria uma linha de reforma?
causa de algum dos símbolos que a gente vê Because of some of no the capítulo, symbols that we see in the chapter, e ao continuar estudando, a gente vê que esses símbolos são parecidos com os marcos que nós vemos. and as we continue studying, we perceive that these symbols, they are similar to some waymarks that we already know. Okay. Bem, Can you understand it without seeing those symbols? será que você pode entender isso sem ver esses símbolos? Tô pensando. I'm thinking about it. Não sei se você conseguiria ver sem os nomes propícios e cada símbolo que a gente tem. I don't know if I would be able to see it without the appropriate names that we apply to every symbol. Okay. Sister Yumi, what is your first thought when you open to Acts chapter 27? Irmã Yumi, qual o seu primeiro pensamento quando você abre Atos 27? What do you think you're reading? O que você acha que você está lendo? Eu nunca li. And never read it. It's okay, we will. You can answer this without reading it. You could apply this to, I would say, to everything. Tudo bem, nós vamos ler isso, mas a minha pergunta é bem mais geral. Você pode aplicar isso a qualquer capítulo que você abriria para ler. Você pode repetir a pergunta? May you repeat the question? When you open to Acts 27, what is the first thought of what you are reading? Se você for abrir Atos 27, qual o primeiro pensamento quando você começa a ler? Se for olhar no contexto que tem aqui, If I had to look at the context that we find here, vai falar sobre a partida de Paulo para Roma. it talks about Aí tem uma Paul parte que vai ter a traveling to Rome. advertência de Paulo. Desculpa. A segunda, Uma parte vai ter uma advertência de Paulo. there's a part about a warning from Paul, O naufrágio. a shipwreck. So what you're identifying is a Bible story. Então você está identificando uma história da Bíblia. So what would you call that? Então isso você chamaria como? Any Bible story you see, what could you call that? Qualquer história da Bíblia você poderia chamar de quê? Sister Annabeth, Irmã you had Annabeth, your hand up? você tinha levantado sua mão? It's just to say what the chapter was about, Eu iria falar sobre que o Or at capítulo least se the part. trata, or at least the part we're going to study. pelo menos a parte que vamos estudar. Sorry? So it's about a shipwreck, and I don't know. Can I answer the question É sobre that naufrágio. you asked Yumi? Posso responder a pergunta que foi feita para ela? I would call it a parable. Eu chamaria isso de uma parábola. That was what I was looking for. É isso que eu estava procurando. So it doesn't matter if you turn to Paul's fourth journey Então, não importa se você for para a quarta viagem de Paulo, or any of his journeys or any story, ou qualquer viagem de Paulo, ou qualquer outra história, the first thing we should know is that we're reading a parable. a primeira coisa que deveríamos entender é que estamos lendo uma parábola. And if we're reading a parable, what is it teaching us? E quando lemos uma parábola, ela nos ensina o quê? What are parables there to teach us? As parábolas existem para nos ensinar o quê? World. Sobre o fim do mundo. Another way to say that, one word? Outra maneira, uma palavra, I'm not sure. Prophecy. Yeah. profecia. So, if we open a story, we know it's a parable, and if we know it's a parable, it's prophecy. Então, se abrimos alguma história, sabemos que isso é uma parábola, e a parábola nos ensina sobre a profecia. So then, if we take a parable in the book of Acts, Então, se pegamos então uma parábola do livro de Atos, and
that leads us on a journey into history. E isso nos leva para uma jornada de história. And then we see the breakdown of Alexander the Great's empire. E logo vemos a queda. You mean breakdown like the decline? Or like the details? The wars, the breakup. Ok. Nós vemos os eventos das batalhas de Alexandre. Alexander, is what we said? Yeah? Alexander's. Ok. What do those wars then become? Essas guerras se tornam o quê? So if we consider the wars that Pyrrhus fought, Se considerarmos as batalhas que Pirro batalhou, without then going into that study, what are those wars? sem entrar nessas histórias, o que são essas guerras? Parables? A parable? Parábolas? So the same way we study Acts chapter 27 Então, mesma maneira como nós estudamos Atos 27, is to a certain degree the same way we're going to study history when we come to Pyrrhus. é até um certo grau a mesma coisa quando nós vamos estudar história, como de Pirro, Or even modern history, such as World War II. ou até história moderna, como a Segunda Guerra Mundial. There are some differences, Há sim diferenças, but we will deal with them when we get to them. mas vamos lidar com essas diferenças quando chegarmos lá. For the purpose of the moment, what I would like us to observe Para o propósito neste momento, o que eu gostaria que vocês observassem, as we're studying Acts chapter 27, we're going to study it on the same principles as we will study history. Quando vamos estudar então Atos 27, nós vamos estudar Atos 27 sobre os mesmos princípios que estudaremos também história. Wherever we find that history, because it's still a parable. Seja onde nós encontremos essa história, porque ainda é uma parábola. Understanding methodology and parables Compreendendo histórias e parábolas, really then becomes like a toolkit. se torna como um kit de ferramentas. It's a set of tools we can use to unlock Bible stories, Ele como um jogo de ferramentas que podemos usar para abrir abrir a história bíblica, assim. and in the same way that same toolkit opens up history. E da mesma maneira, esse mesmo kit de ferramenta, ele também abre história. So, to begin with Acts 27 equals a parable. Então, para começar com Atos 27 é igual a uma parábola. Now to understand that parable, Agora, para entender essa parábola, I'd like us to step back and look at the big picture of Acts chapter 27. gostaria de dar um passo para trás para podermos olhar a grande imagem de Atos 27. In the big picture, without going into specifics, what is this story of? Na grande imagem sobre esse capítulo, sem entrar nos detalhes, esse capítulo é sobre o quê? Sister Juliana? Irmã Juliana? What do you notice Acts 27 being a story of? Você vê Atos 27 como sendo uma história de quê? É a viagem de Paulo It's a journey of No na- Paul's. no navio. Desculpa. No navio. On a ship? On one ship? Um navio? Era um navio, né? Um navio. What journey is this of Paul's? Qual viagem de Paulo é essa? Pra onde? Where to? Yes? Sim? Eu não me lembro o nome do... Not sure about the name. Pra Roma. Hum? Roma. Rome? Yes. Sim. I have to
to pronounce your name right. Wilkford? Wilkford. Okay. What do you know of Acts chapter 27? O que você sabe sobre o capítulo Atos 27? It's a story of what? Uma história de quê? Fala sobre a história de Paulo, como foi comentado. It talks about the history, story of Paul, as already as already said. So Paul is going on a journey from one place to another place. Então Paulo vai a uma viagem de um lugar para outro. And has he been on journeys before? E será que ele já esteve viajando antes? If you turn into the back of your Bible, you may have a set of maps. Se vocês olharem para a última página das suas Bíblias, talvez vocês vão encontrar algumas cartas, alguns mapas. For me, it's the last map in my Bible. No meu caso, é o último mapa na minha Bíblia. And it's a map of the Eastern Mediterranean in the 1st century. E isso é um mapa do Oriente e do Mediterrâneo no primeiro século. Does it have a map of Paul's missionary journeys? Será que vocês têm mapas das viagens missionárias de Paulo? Brother Ethan has it. Irmão Ethan já encontrou. So, Brother Ethan, Irmão Ethan, what number journey is this for Paul? essa viagem é número qual? Can you repeat that? What number journey is this for Paul? Qual viagem é essa? Qual número? Ethan. We know he's going to Rome. Sabemos que ele vai até Roma. What number? Yes. Qual número? You have his 1st, 2nd, 3rd and 4th missionary journey. Do you know Temos which aqui one a this is? primeira, segunda, terceira e quarta viagens missionárias de Paulo. Você sabe qual número que é? Oh, I don't think it says. Não creio que está dizendo aqui. Okay, this is you his have it. 4th missionary journey. Bom, isso é a sua quarta viagem missionária. He's taken to Rome, Ele está sendo levado para Roma. and you can observe that this is his only journey to Rome. Você vai se dar conta que essa é a sua única viagem que vai até Roma. So, without even reading the chapter, Então, sem sequer ler o capítulo, we know that this is Paul's 4th missionary journey. nós sabemos que essa é a quarta viagem missionária de Paulo. And in Acts chapter 27, Em Atos capítulo 27, this journey takes place on 2 ships. essa viagem acontece em 2 navios. Did Paul have a choice to take part in this missionary journey? Será que Paulo teve a escolha de poder participar dessa viagem missionária? Será que Paulo teve a escolha de poder participar dessa viagem missionária? I don't think so. If someone will read verses 1. Se alguém pudesse ler o versículo número 1. Com o microfone, por gentileza. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. So does Paul have a choice Será que Paulo, então, ele teve a escolha in taking part in this missionary journey? de poder participar dessa viagem missionária? So it immediately has separate characteristics to his first 3. Então, de imediato, isso já tem características diferentes das suas primeiras 3 viagens. Those first 3 were optional or by choice. As primeiras 3 eram opcionais, por escolha. This 4th one is outside of his control. Essa quarta está fora do seu controle. We
Would somebody read verse 2 of Acts chapter 27? Seria que alguém poderia ler o versículo 2 de Atos 27? And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia. One, Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us. And verse 6. E também versículo 6. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. So this story or parable gives us a journey that takes place on two ships. Então essa história, ou essa parábola, nos dá uma viagem que acontece em dois navios. What's the first ship? Qual é o primeiro navio? And the second ship? E o segundo? There is a ship from Adramyttium and a ship from Alexandria. Temos um navio adramitino e outro de Alexandria. If you have eSword, Se vocês têm o aplicativo eSword, I'd like you to look up what Adramyttium means. eu gostaria que vocês dessem uma olhada o que significa adrimitina. G98. Isso é G98. Adramitino. If you go into the Thayers, what is the meaning of Adramyttium? Se vocês forem olhar para a definição de Thayers, o que significa adramitino? It's a place in Asia Minor. Or pertaining to Adramyttium. I'm looking for the meaning of the name Adramyttium. Eu estou procurando o significado desse nome, Adramitio. Sister Shemin, Irmã Ximen, I shall abide in death. vou puxar aqui no português, mas eu habitarei na morte, seria isso. The name Adramyttium itself O nome Adramitio, ele mesmo, means I shall abide in death. significa eu permanecerei na morte. What does it mean to abide in death? O que significa permanecer na morte? Would somebody look up abide in your Ellen White app? Se alguém pudesse procurar essa palavra abide, ou permanecer, no aplicativo de Ellen White, Noah Webster's Dictionary 1828. no dicionário de Noah Webster, de 1828. What does it mean to abide? O que significa a palavra em inglês abide? Permanecer ou morar. To rest or dwell? Tardar ou ficar. E continuar de forma permanente. To continue permanently or in the same state? Continuar de forma permanente ou no mesmo estado. To be firm and immovable. Estar firme e inamovível. To remain, to continue. Permanecer ou continuar. If you look up Psalm 119:90, Se vocês abrirem Salmo 119:90, it gives us another example isso of abide. nos dá outro exemplo da palavra permanecer. Psalm 119, verse 90. Salmo 119, no versículo 90. If someone would read that. Se alguém pudesse ler, por favor. Microfone, She ela has tem. one. Terra e ela permanece firme.
Would you read that again, Sister Yumi? If you could read that again, it was. Você pode ler novamente, perdão? A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. So what does it mean to abide here? Então, o que significa permanecer aqui? In the verse. No versículo. You see two parts to this verse. What are the two parts? Temos duas partes nesse versículo. Quais são as duas partes? And this is usually easiest to see in the book of Psalms. Isso geralmente é o mais fácil de se ver no livro de Salmo. What are the two parts of this verse? Esse versículo consiste em quais duas partes? I'm not sure how it's written in the Portuguese. It's in two parts. It has a semicolon. Okay. Não sei como está em português, mas temos aqui o ponto vírgula também. Não? Brother Lucas, can you see the two parts? Mas Lucas, será que você vê duas partes? Será que elas são divididas pelo ponto e vírgula? Is it that they're divided by the semicolon? A tua, Yes. parte 1. Sim. Part 1. A tua fidelidade dura de geração em geração. Thy faithfulness is unto all generations. E a segunda parte, tu firmaste a terra e ela permanece firme. In the second part, thou hast established the earth and it abideth. So what should that tell you about abide, to abide? Então, isso te deveria explicar o que sobre permanecer? What does it mean? O que significa? If faithfulness Se fidelidade unto all generations estende-se de geração em geração, ou todas as gerações, means to establish the earth significa estabelecer a terra and abide. e ou fundar a terra e permanecer. Thy faithfulness is unto all generations, A tua fidelidade é para estende-se de geração em geração. thou hast established the earth and it abideth. Fundaste a terra e ela permanece. What can you observe in that verse? O que você pode observar neste versículo? Is it repeating itself? Será que temos uma repetição? So can you tell me what it means to abide? Então, será que você consegue me dizer o que significa permanecer? All generations, he said very silently. Eu acho que seria todas as gerações. I think all generations. If you look up what all generations mean, Então, se você for olhar o que significa todas as gerações, ou geração de gerações, em português, in Strong's it describes a generation as like a circle. Strong's define uma geração como um círculo. So if it's abiding for all generations, Então, se está permanecendo por todas as it's gerações, just going around and around and around. isso está andando, dando volta e volta e volta. It's like it's immovable. É como inamovível. So God's faithfulness never ends, it's unto all generations. Então, a fidelidade de Deus, ela nunca termina e ela é para todas as gerações. Then it describes what that looks like. E logo, isso está descrito com o que isso se parece. The same way God's faithfulness lasts forever Da mesma maneira como a fidelidade de Deus permanece para sempre, is described by how God established the earth and it exists forever. da mesma maneira está descrito como ele fundou a terra e como ela permanece. It abideth. Ela permanece. So you could say abide means for all generations. Você poderia dizer que permanecer significa todas as gerações, ou geração em geração. But in this parable we have the story of a ship that is abiding in what? Mas nessa história, temos a história de um navio que está permanecendo
em quê? Death. A ship that's abiding in death. Navio que está permanecendo em morte. So if you turn to Ezekiel chapter 37, Se abrimos Ezequiel capítulo 37, what is this the story of? isso seria uma história de quê? Valley of Dead Dry Bones, someone said. Without reading the chapter, can someone familiar with this describe what it's a story of? Sem ler o capítulo, será que alguém poderia descrever de que esse capítulo se trata? Sister Annabeth? Irmã Annabeth? About a valley of dry bones. É a história de um vale de ossos mortos e secos. Where there is 3 prophecies. Há 3 profecias. And what are those prophecies designed to do? E essas profecias são designadas para fazer o quê? To make an army. Para levantar um exército. How does it make an army? Como é criado um exército? What has to happen to turn dead dry bones into an army? O que precisa acontecer para tornar ossos secos mortos em um exército? Prophesying. Precisa se profetizar. But if we just prophesy and nothing happens, you still have no army. Mas se você for profetizar, nada acontece, você ainda não tem um exército. What has to happen to the bones? O que precisa acontecer com os ossos? You need to revive them. Eles precisam ser reavivados. So life has to come to those bones. Então, a vida precisa entrar nesses ossos. Can you get any more dead than dead dry bones? Será que você pode se tornar mais morto do que ossos secos e mortos? No. Não. And we know what generation is that. E sabemos qual geração é essa? Sister Agustina, Irmã Agostina, what generation is characterized by dead dry bones? qual geração é caracterizada por ossos secos e mortos? I'm going with the fourth. Eu vou dizer a quarta. I would agree with you. Eu concordo com você. So at the beginning of Paul's 4th missionary journey, Então, o começo da quarta viagem missionária de Paulo. in this parable you have the story of this ship that means I shall abide in death. Você tem aqui a história of the ship dead. For me? The ship decides to abide in death. Ok. Temos aqui a história desse navio que decide permanecer na morte Unto all generations. por todas as gerações. So whatever generation comes, it's decided it's going to stay dead. Então, não importa que geração venha, está decidido que vai permanecer na morte. Can we all see that? Será que todos conseguem ver isso? Is anyone having a problem with that? Será que alguém tem algum problema com isso? No? Okay. Não? And then we have the story of a second ship. Logo temos a história de um segundo navio. And we began to look at this in verse 6, E começamos a olhar para isso no versículo 6, that in this same journey it also took part on the ship of Alexandria. então que a segunda parte dessa viagem aconteceu no navio de Alexandria. Just some history. Um pouco de história. Ships that came from the port of Alexandria
pardon me? A ship that came Yeah. from the port of Alexandria Navio que veio do porto de Alexandria was generally known to carry what cargo? era geralmente conhecido por carregar qual tipo de carga? Wheat. Trigo. We can see that later down in the chapter. Isso vemos mais para frente no capítulo. I'm just looking for that verse. 38? 38. Could you read that? Será que você poderia ler? Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. So if you lighten the ship, what are you doing? You're throwing Então, the wheat se out. você for aliviar o navio, você faz o quê? If you needed to lighten the ship, you would throw overboard whatever cargo it was holding. Se você tivesse que aliviar o navio, você então jogaria para a água qualquer carga que você está levando. And it identifies the cargo as wheat. E aqui está sendo identificada a carga como sendo trigo. But we can also know that from history. Mas também podemos saber isso através da história. Egypt was known as the breadbasket of the world. Egito foi conhecido como o cesto de pão do mundo. So we have that rich Nile delta, Então temos esse delta do Nilo, all the agriculture agricultural production that was done along the Nile delta. toda aquela produção agrícola que estava sendo feita no delta do Nilo. It supplied much of the grain that supported the Roman Empire. Foi daí que tiraram grande parte do trigo que alimentava o Império Romano. So that wheat that was grown there would be taken to Alexandria and put in storehouses. Então, esse trigo foi colhido e levado até Alexandria, e lá foi armazenado em casas. We're going to see that Celeiros. this story takes place as they're coming into winter. Vamos ver que essa história acontece no período que eles estão entrando o inverno. So while they can still sail, they're loading these ships of Alexandria with wheat from the storehouse. Então, enquanto ainda é possível viajar, eles carregam esse navio com trigo dos celeiros na Alexandria And sending it to Rome to feed the Roman Empire. e enviam então para Roma esse navio para alimentar o Império Romano. So this ship of Alexandria is a wheat ship. Então, esse navio da Alexandria é um navio que carrega trigo, Sailing from Alexandria to Rome, viajando de Alexandria para Roma, loaded with precious cargo to feed the empire. carregado com uma carga preciosa para alimentar o Império Romano. If you will turn to LP Se vocês abrem comigo LP 262, 262, sorry, 265.2. 265.2, And I just want to read the last couple of sentences. eu vou querer ler apenas as últimas sentenças. 265. All night the tempest raged. Okay. They had no means of cooking. Yes. That's where we want to go. They had no means of cooking, no fire could be lighted. Diz aqui, eles não tiveram nenhuma maneira de cozinhar, também não se podia acender nenhum fogo. The utensils had been washed overboard, and most of the provisions were water-soaked and spoiled. In fact, while their good ship was wrestling with the tempest and the waves talked with death, no one desired food. Os utensílios foram lavados para a água. A maioria dos alimentos estavam
estavam cheios de água e perdidos. De fato, enquanto esse bom navio estava lutando com essa tempestade e as ondas estavam falando com a morte, ninguém desejava comida. So in the middle of this huge storm, Então, no meio dessa grande tempestade, Ellen White describes this ship as a good ship wrestling with a tempest. Ellen White descreve esse navio como navio que está lutando com a tempestade. So what is this ship? Então, esse navio é o quê? It's a good ship. Bom navio. Can we see that? Vocês veem isso? We have a wheat ship Temos navio de trigo taking food levando comida to the empire of the day, para o império daquela época, designed to feed them. designado para alimentá-los. And Ellen White describes it as a good ship, E Ellen White descreve esse navio como bom navio, trying to take Paul to his destination, tentando levar Paulo até o seu destino, which was to bring the gospel to Rome. que era levar o evangelho a Roma. So Acts 27 becomes a story of two ships, Então, Atos 27 se torna a história de dois navios, all marked by the fourth journey or the fourth generation, todos marcados pela quarta viagem ou a quarta geração, but from two different perspectives or experiences. mas de duas perspectivas diferentes ou duas experiências. One is the experience of those who choose to abide in death, Uma é a experiência daqueles que decidem permanecer na morte, and one by the characteristics of this ship laden with wheat, e outro marcado pela característica de navio carregado com trigo, a good ship. bom navio. And what do we take wheat to be a symbol of? E o trigo usamos como símbolo de quê? A igreja triunfante, pessoas boas, God's people, God's o povo de pure Deus, people. o povo de Deus puro. So we're dealing with the same period of history Nós estamos lidando com o mesmo período de história from two different perspectives, a partir de duas perspectivas, two different experiences, duas experiências, covering the same period. abrangendo o mesmo período. When we consider this good ship, Considerando esse bom navio, no, we won't do that. We'll concentrate on the first ship to begin with. bom, para começar vamos nos focar no primeiro navio. Is everyone okay with that so far and following? Será que todo mundo está bem com isso e está conseguindo seguir? Everyone's good? Okay. Sim? So let's consider then who is a passenger on these ships. Então vamos considerar quem são os passageiros nesse navio. If we can go on board and meet our passengers. Então vamos subir nesse barco e vamos encontrar nossos passageiros. If someone will again read those first two verses, Será que alguém pode ler novamente os primeiros dois versículos? or just verse 2. Ou talvez só o versículo 2. Brother Hawkin, would you read that for us? Irmão Joaquim? Verse 2. Versículo 2, Atos 27. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia,
zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. So the last word in the English, us. Who is the us? Então, no inglês seria a última palavra, nós. Quem seria nós? Conosco no português. Está Lucas con ellos, Lucas with them, porque es el que escribe. because he's the one who writes. Está en primera persona. He's in the first person. Okay, I like that. Bom, gostei disso. So the us in verse 2 Então, o conosco, em versículo 2, is how many people? são quantas pessoas? You have Paul Temos Paulo and who else? e quem mais? Luke. And a third? E o terceiro? Aristarco. Aristarchus. And what sets these three apart from everyone else on board the ship? E o que faz esses três serem diferentes do restante do navio? What sets these three apart from everyone else on board the ship? O que faz esses três serem diferentes do restante do navio? They're Christians. Yes. Sim. So we have three Christians. Então temos três cristãos. Who do they represent? Eles representam a quem? What does the name Paul mean? O que significa o nome Paulo? If we first deal with the meanings of the names. Se vamos abordar primeiramente o significado dos nomes. Paul means small Pequeno. Paulo significa pequeno or little. ou baixo. And Aristarchus? E Aristarco, What does his name mean? o que significa o nome dele? Just back to Paul for a moment. Vamos voltar para Paulo por um momento. If you look into the Strongs, Se vocês forem olhar para as Strongs, it can mean little, pode significar pequeno, but it's also a derivative of another word, mas também é derivado de outra palavra, which can mean to cease, leave off, or come to an end. que pode significar cessar, deixar ou chegar a um fim, To have gotten release from sin. de ser libertado do pecado. So we also have the symbol of somebody being pulled out or separated. Também temos um significado aqui de alguém sendo separado ou tirado. Has someone had the opportunity to look up Aristarchus or Luke? Será que alguém conseguiu olhar para Aristarco ou Lucas? Aristarchus means the best or chief ruler. Aristarco significa o melhor regente. Oh, sorry. So it's a ruler Então é um regente who's the best or the chief. que é o melhor, o supremo. What's another word to say chief? O que outra palavra para no inglês seria como chefe? É um líder. The leader? The head, the most prominent. O cabeça, o mais prominente. Any other words you want to use?
outras palavras que você poderia usar? We can go with most prominent, Podemos usar mais prominente. I translate it as supreme, supreme. supremo. We won't turn there for time, but if you look at Philemon 1:24, What is that? Philemon, Ok. Se vocês forem abrir Filemon 1:24, Paul discusses Marcus, Aristarchus, Demas, and Lucas. Paulo ele discute sobre Aristarco, Marcos, Demas e Lucas, And calls them his fellow laborers. e ele chama eles os seus colaboradores. So Aristarchus and Luke are fellow laborers of Paul. Então Aristarco e Lucas, eles são cooperadores de Paulo. If you'll turn to Colossians 4, verse 10. Se vocês abrirem Colossenses 4, versículo 10. Colossians 4, verse 10. Colossenses 4, versículo 10. If someone would read that. Se alguém pudesse ler. Brother Ethan? Irmão Ethan. Aristarchus, my fellow prisoner, saluteth you, and Mark, sister's son to Barabbas, touching whom ye received commandments. If he comes unto you, receive him. So, what is Aristarchus to Paul? Então, Aristarco é o que para Paulo? He's a fellow prisoner. Ele é prisioneiro com ele. If you will turn to LP 262.1. Se vocês abrirem LP 262, 262.1. 262, primeiro parágrafo. This isn't one you have in Portuguese. No, but that's all right. 262.1. Okay. If you would read that. The entire paragraph, right? Do you want, I can shorten it for Portuguese. Whatever is necessary. Okay. Here Ellen White says that one of Paul's circumstances eased his burdens. Aqui Ellen White descreve que uma das circunstâncias aliviou as cargas de Paulo. What made Paul's journey easier was that he didn't have to do it alone. O que tornou a viagem de Paulo mais leve foi que ele não teve que fazer essa viagem sozinho. That indicates that he could have done it alone. Indica que ele poderia ter feito essa viagem sozinho. He could have undertaken this journey all on his own. Ele poderia ter embarcado para essa viagem sozinho. But to lighten his load, Mas para aliviar a sua carga, he was able to enjoy the companionship of two brothers, ele teve o prazer de ter a companhia de dois irmãos, Aristarchus and Luke. Aristarco e Lucas. Then she refers to what we just read in Colossians. E logo ela se refere àquilo que acabamos de ler em Colossenses. She says that Paul spoke of Aristarchus in particular as his fellow prisoner. Ela fala que Paulo menciona Aristarco em particular como sendo o seu prisioneiro com ele. But then she says that Aristarchus was a prisoner by choice. Mas logo ela explica que Aristarco foi prisioneiro por escolha. Aristarchus shared Paul's chains. Aristarco compartilhou com Paulo as suas correntes Because of his affection for Paul, and so that he could serve him in his affliction. por sua amizade com Paulo e para poder dividir essas aflições com ele. So you have this chief prince that took on this role
to ease Paul's burdens by choice. Então temos esse supremo regente que aceitou esse fardo para aliviar o fardo, as cargas de Paulo. Does anyone have any thoughts of who this could represent in our parable? Alguém teria alguma ideia a quem isso representaria em nossa parábola? Christ? Christ. Cristo. For added weight, we could turn to Daniel chapter 10:13. Só para dar mais peso a isso, poderíamos abrir Daniel 8, 10:13. Daniel 10, versículo 13. We won't read it for time, Pelo tempo não vamos ler, but Gabriel describes Michael or Christ as one of the chief princes. mas Gabriel descreve a Miguel como um dos primeiros príncipes. He says Michael, one of the chief princes, Diz aqui Miguel, um dos primeiros príncipes. and Ellen White identifies this chief prince as Christ himself. Ellen White identifica esse primeiro príncipe como sendo Cristo mesmo. So you could say chief or best ruler or chief prince. Então você poderia dizer supremo regente ou primeiro príncipe, As a representative of Christ. como sendo representante de Cristo. Is everyone okay with that? Todo mundo está bem com isso? Are we all together? Todos estão juntos na mesma página? De 13, 10. The reference from Daniel? 10, 13. 10, 13. 10:13. Daniel 10, Chapter 13. 10, verse 13. Capítulo 10, versículo 13. Does anyone have the meaning of Luke's name? Alguém descobriu o significado do nome Lucas? Light giving. Doador. Não. Doador de luz. So, where in Acts chapter 27 do you hear Luke's name? Onde em Atos 27 você escuta o nome de Lucas? We don't see it in Acts 27 or in the book of Luke. In the book of Acts. Nós não encontramos esse nome no Atos 27 e tampouco no livro de Atos. Nowhere in this chapter does he give his experience on board the ship. Em nenhuma parte desse capítulo ele conta sobre a sua experiência nesse navio. He never speaks for himself. Ele nunca fala sobre ou por ele mesmo. But at the same time, he also, through inspiration, dictates these words. Mas, ao mesmo tempo, ele, através da inspiração, ele está ditando essas palavras. Who does Luke represent in our parable? Então, nossa parábola, Lucas representa quem? Holy Spirit. Holy Spirit? O Espírito Santo, Light giving? doador de luz, Never speaks of himself. aquele que dá luz, ele nunca fala dele mesmo. And I think we could make some application of his career as a physician. E também creio que poderíamos fazer alguma referência com a sua carreira como médico. The definition of a physician: to cure, heal, to make whole. A definição de médico é alguém que cura, que sana e what was the last one? Make whole. Que faz completo. To free from sickness. Alguém que livra de enfermidade. If we're sick or so sick that we're dead, se estamos enfermos, ou tão enfermos como se estivéssemos mortos, symbolically speaking, as in Ezekiel, falando simbolicamente como em Ezequiel, what brings about our healing? o que nos traz cura? In Ezekiel Em Ezequiel 37. 37.
It's a prophetic message. uma mensagem profética. And where does that what channel does that prophetic message come through? Who administers that? E essa mensagem profética vem através de qual canal? Quem administra isso? The Holy Spirit. The Holy Spirit O Espírito Santo. communicates those healing messages. O Espírito Santo que comunica essas mensagens que dão cura. Ellen White says that the scribes of God wrote as they were dictated by the Holy Spirit. Ellen White diz que os escritores da palavra de Deus, eles escreveram como se estivessem, como se o Espírito Santo estivesse ditando. So are we happy with our definitions? Vocês estão felizes com essas definições? Who then does Paul represent? Quem então representa Paulo? Whose name means small or little. E cujo nome significa pequeno ou baixo. And he's the only one of these three who is not a prisoner by choice. E ele é o único dos três que não é prisioneiro por escolha. He has to take part in this journey whether he likes to or not. Ele tem que participar dessa jornada, dessa viagem, querendo ou não. Sorry? Human beings. Ele representa os seres humanos, Okay. servos. We can start with that. Podemos começar com isso. So where does this journey begin? Então, essa viagem começa onde? If we then go back to our chapter. Voltando para nosso capítulo. It doesn't say in verse 1, No versículo 1, não diz, but this journey to Rome begins in the town of Caesarea. mas essa viagem para Roma começa na cidade de Cesareia. And what does Caesarea mean? E o que significa Cesareia? If you turn to the Thayer's definition, it means to be severed or cut. Severed. Severed. Ok. Se vocês abrirem na definição de Thayer's, vocês vão encontrar que significa machucado ou cortado. In the book of Daniel, what is severed? O que significa machucado no livro de Daniel? What is cut? The stone. In Daniel chapter O 2. que é cortado? A pedra. Sorry. So in Daniel 2, you have the story of the stone being severed from the mountain. Então você tem em Daniel a história daquela pedra que é cortada da montanha. And at the beginning of Acts 27, you have Paul's journey start in Caesarea. E no começo de Atos 27, você tem a viagem de Paulo que começa em Cesareia, Which means to be severed or cut out. que significa ser cortado. So I would suggest this is where the cutting out begins. Eu sugiro que aqui, onde esse processo de corte começa, At the time of the end. no tempo do fim. So in Caesarea, Então, em Cesareia, if we go back a couple of chapters se voltarmos alguns capítulos to chapter 24, para o capítulo 22, I want us to consider Paul's experience in Caesarea. eu quero que vocês considerem a experiência de Paulo em Cesareia, Because he spends some time there before setting sail. porque antes de embarcar, ele passa algum tempo ali. So if we take Caesarea as a symbol, Então, se usamos Cesareia como sendo um símbolo, and it's where his journey begins, e ali onde começa a sua viagem, so the time of the end, que é o tempo do fim, what is Paul's work at that point in time? qual o trabalho de Paulo naquele tempo? If somebody would read Acts 24, 24 and 25. Se alguém pudesse ler Atos 24
versículos 24 e 25. Versículo 24 y 25. Sim? Mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablaran. 24, right? 24. Atos 24, versículo 24 e 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. What message does Paul give at Caesarea? Qual mensagem Paulo dá em Cesareia? Three messages. What are those 3 messages? You can say them in Portuguese if you prefer. Quais são essas 3 mensagens? Você pode falar em português se você preferir. Microfone. Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Justice, self-control, self-dominion or self-control, and the coming judgment. In the English, it's righteousness, temperance, judgment to come. No inglês seria justiça, temperança e o juízo vindouro. What messages are these? Quais mensagens são essas? Primeira mensagem angélica. First angel's message. Why the first angel, Brother Daniel? Por que o primeiro anjo, irmão Gabriel? Why not all 3? Daniel, perdão. Because it's talking about the coming judgment, and that's the first angel's message. Porque fala do juízo vindouro, que é a primeira mensagem angélica. Yeah, of course, in the first angel's message you have the 3 angels' É message. claro que na primeira mensagem você tem contidas 3 mensagens. Do you want to expand on that, or are you happy with? Será que você gostaria de Does expandir isso? everyone know what he meant? Todo mundo sabe a que ele se refere? That all 3 are contained in the first angel's message? Que as 3 mensagens são contidas na primeira mensagem. And why do we know that that is what's occurring in Acts chapter 24 based on the story? E como sabemos que é isso que está acontecendo aqui em Atos 27, baseado na história? Sorry? O fato que Félix se turbou. I like that answer. The fact that Felix was afraid, and we know that fear is a response to the first angel's message. Eu gosto dessa resposta. O fato que Félix, como diz aqui, just get the right word, just have to say, amedrontou, não? E sabemos que a primeira mensagem é ligada ao temor. So at the time of the end, a message is given in 3 parts. Então, no tempo do fim, é dada uma mensagem em 3 partes That causes fear. que causa medo, o temor. And why did this message make Felix afraid? E por que essa mensagem deixou Félix amedrontado? Ellen White says that it brought his mind, his memory back to his guilty past. Ellen White explica que essa mensagem trouxe à memória o seu passado de culpado. It showed him his condition. Mostrou a ele a sua condição. He saw himself for what he was. Ele enxergou ele como quem ele era. And this filled him with terror. Isso o encheu de terror. Ellen White says that this was the first time he had received a call from God.
Ellen White explica que foi a primeira vez que ele recebeu um chamado de Deus. And what is Felix's response? E qual a resposta de Félix? He fought. And he said that he would call him in another moment. Ele lutou e pediu que Paulo voltasse em outro momento. So he sent Paul away Então ele mandou Paulo embora and said that he would call for him when he needed him. e disse que ele o chamaria quando precisasse dele. Ellen White says he was never given another opportunity to repent. Ellen White diz que nunca foi dado outra oportunidade a ele para arrepender-se. So in all of Felix's life, this was the only opportunity he had to repent and change. Então, em toda a vida de Félix, essa foi a única chance que ele teve para arrepender-se e para mudar. He had one chance. Ele tinha uma chance, ele teve uma chance. He rejected that call to repent. Ele rejeitou esse chamado para arrependimento. And if you reject that call, does it come again? E será que quando você rejeita esse chamado, será que esse chamado é feito outra vez? As a parable, we understand with the first angel's message, Como parábola, entendemos que a primeira mensagem angélica, if you don't accept the first, you cannot receive the second. se você não aceitar a primeira, você não pode receber a segunda. This was a life and death message. Essa era uma mensagem de vida ou morte. If you read Acts chapter 24, verse 27, Se vocês leem Atos 24, 27, yes? 24, versículo 27, Sister Anna, if you would read that. Anna is not here. Oh, She's not here right now. Ethan, Ethan, I will ask you again. What was the verse? Verse 27 of chapter 24. versículo 27 do capítulo 24. But after 2 years, Porcius Festus came into Felix's room, and Felix, willing to show the Jews a pleasure, left Paul bound. So 2 years after this period, we're still in Caesarea. Então, 2 anos depois desse período, ainda estamos em Cesareia. And you see this change from Felix to Festus. E você vê aqui essa mudança de Félix para Festo. When we consider this first ship, the ship of Adramyttium, Considerando esse primeiro navio de Adramítio, what was Felix offered? qual era a proposta de Félix? O que foi proposto a Félix? 7. Sorry. What was Felix offered by Paul? O que Paulo ofereceu a Félix? Salvation. What's another way to word salvation, just simply? Como também podemos descrever salvação, em outras palavras? Life. Vida. So you're offered life, and what does he choose instead of life? Então, é oferecido a ele vida, e o que ele escolhe em vez de vida? Death. Morte. Was he dead already? Será que ele já estava morto? Yes. So he's choosing to abide in the death he already has. Sim, e ele então escolhe a permanecer na morte que ele já tem. Life is offered, and he says, I don't want that, I want to abide in death. É oferecido vida a ele, e ele diz então, eu não quero isso, eu prefiro permanecer na morte. Is everyone okay with that? Todo mundo bem com isso? So we have this change from Felix to Festus Então temos essa mudança de Félix para Festo at the time of the end. no tempo do fim. It's a characteristic of the time of the end that we can note
a change in rulership. Será que temos essa característica no tempo do fim que há uma mudança de governo At that point, naquele ponto? does anyone want to name leaders that we can see change at the time of the end? Será que alguém pode pensar em nomes de líderes que onde ocorre uma troca de líderes no tempo do fim? Sorry? A história de Cristo. So what leader do you see? Então você vê qual líder? Is it okay? Okay. Microfone, se possível. Eu não estou lembrando do segundo. Reagan e Bush. Reagan, Bush. If we take our time of the end, we see the change from Ronald Reagan to Bush. Então, olhando para nosso tempo do fim, temos aqui a mudança de Reagan para Bush. Brother Matthias, you had your hand up? Irmão Matias, você tinha levantado sua mão? Was the same? Okay. So, I can mention two other ones. yes? Two more. Tem Ciro Cyrus. e esqueci outro. É Dario. Darius. So, other way, Darius and Cyrus? Dario e Ciro. So that's one thing that we could recognize as a characteristic of the time of the end. Então, essa é uma característica que podemos reconhecer no tempo do fim. When we come to the state, we can identify a change in leadership. To the state. The state power has a change Okay. from one leader to another. Então, observando o Estado, nós podemos ver uma mudança de liderança. And we can identify that in our history with the change from Reagan to Bush in 1989. Isso podemos ver em nossa história como a mudança de Reagan para Bush em 1989. So what type of power are we dealing with here with Festus and Felix? E nós estamos lidando com que tipo de poder aqui, falando de Félix e Festo? Political? Political, state power. Poder político, poder estatal. This is state. Estado. But Paul delivers a message to another person in Caesarea. Mas Paulo, ele entrega a mensagem para outra pessoa em Cesareia. And we find that in Acts chapter 25. E isso encontramos em Atos 25. We might look at that tomorrow. Podemos olhar para isso amanhã. We're out of time, so we'll just have a short summary O tempo acabou, então vamos ter um breve resumo. and then pick up from here tomorrow. E amanhã vamos começar aqui. So we began by giving a bit of an introduction to what we want to accomplish. Começamos dando uma introdução para aquilo que queremos abordar. I'm hoping we can go back through some of these subjects and review them, strengthen them. Eu espero que conseguimos voltar para alguns desses tópicos aqui e revisá-los e nos firmar neles. We're going to begin by a discussion on Acts chapter 27. Nós vamos começar a fazer isso discutindo Atos 27 And then follow through with that journey. e logo vamos continuar com essa jornada. Then we went to Acts chapter 27 and began to identify its structure. Logo fomos para Atos 27 e começamos a identificar a sua estrutura. It's a story of two ships, A história de dois navios, both with the concept of this fourth journey or fourth generation. os dois dentro desse conceito de uma quarta geração ou uma quarta viagem. One ship is you could say a bad ship Navio, podemos dizer navio mau, that chooses to remain dead rather than accept life that's offered. que
escolha permanecer na morte, o morto, em vez de aceitar a vida que é oferecida a ele. And then you have the story of this good ship, E logo você tem a história daquele bom navio, even though it's the one that faces the storm. mesmo sendo este o navio que vai encarar a tempestade. We identified our people on this ship, Identificamos também as pessoas que estavam no navio, at least the 3 Christians. pelo menos os 3 cristãos. We saw that Paul is beginning this journey at the time of the end, Nós vimos que Paulo começa essa viagem no tempo do fim, that he is given comfort or help in his burden, que ele recebe conforto, consolação nessa viagem, by the companionship of Aristarchus and Luke, pela companhia de Aristarco e Lucas, who we saw to represent Christ and the Holy Spirit. que nós vimos, o que identificamos como sendo Cristo e o Espírito Santo. And then we see Paul is the deliverer of the first angel's message. E logo vimos que Paulo é aquele que entrega a primeira mensagem angélica. And he is not a prisoner by choice. E ele também não é prisioneiro por escolha. But this is the path God has set out for him, Mas esse é o caminho que Deus escolheu para ele, so that Paul is able to deliver these messages to certain groups of people. para que Paulo possa entregar essa mensagem para certos grupos de pessoas. So before we close, does anyone have any questions or thoughts or problems? Então, antes de encerrar, será que alguém tem alguma pergunta, algum problema, alguma... I'm hoping that as we progress, these studies will be more and more interactive. Eu espero que ao avançarmos, que esses estudos se tornem mais interativos. So please feel comfortable to speak. Então, por favor, fiquem à vontade para falar. If you'll kneel with me, we'll close in Se prayer. vocês se ajoelhem comigo para uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for this beautiful place obrigado, Senhor, por esse maravilhoso lugar and the freedom we experience at the moment to come and study together. e a liberdade que estamos desfrutando neste momento para poder se juntar e estudar juntos. I pray that you will prepare us in heart and mind Eu oro que o Senhor nos prepare no nosso coração e nossa mente to understand and accept the truths you have for us. para compreender e aceitar as verdades que o Senhor preparou para nós. I pray that we will be effective, useful to you, Oro também que possamos ser eficientes e úteis para o Senhor, that we might be able to do the work that you have set out for us to do. para que possamos fazer o trabalho que o Senhor designou para nós, Both as a movement and individually. tanto como movimento como também individualmente. I pray this in Jesus' name. Oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.